Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 8. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, e os seus preceitos, e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas, e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas, e os teus rebanhos, e a tua prata, e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida, em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com o maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para que nos teus últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti, que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 9. Ouve, ó Israel, hoje tu vais passar o Jordão para entrares, para desapossares nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces, e dos quais tens ouvido dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é o que passa diante de ti, como um fogo consumidor,
ele os destruirá, e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me introduziu nesta terra para possuir. Porque pela iniquidade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra. Mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuíres, pois tu és povo de dura cerviz. Lembra-te, e não te esqueças de como provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que chegaste a este lugar, foste rebelde contra o Senhor. Também em Horebe provocastes a ira o Senhor, e o Senhor se irou contra vós para vos destruir. Quando subi ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do pacto que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E o Senhor me deu as suas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Senhor me disse: levanta-te, desce logo daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fizeram para si uma imagem de fundição. Disse-me ainda o Senhor: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua, e apague o seu nome de debaixo do céu, e farei de ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas 2 mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhas feito para vós um bezerro de fundição, depressa vos tinhas desviados do caminho que o Senhor vos ordenara. Peguei então as 2 tábuas, e arrojando-as das minhas mãos, quebrei-as diante dos vossos olhos. Prostrei-me perante o Senhor, como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém ainda, essa vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei a favor de Arão ao mesmo tempo. Então eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Igualmente, em Tabera e em Massá, e em Quibrote Atavá, provocastes a ira ao Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra o mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Tendes sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Assim me prostrei perante o Senhor 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor ameaçara destruir-vos.
orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Jeová, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua iniquidade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: porquanto o Senhor não pôde introduzi-los na terra que lhes prometera, passou a odiá-los e os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me, pois, desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Ora, partiram os filhos de Israel de Beerote Bene-Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do pacto do Senhor, para estar diante do Senhor servindo-o, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte, nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Também, como antes, eu estive no monte 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez, e o Senhor não te quis destruir. Antes disse-me o Senhor: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo. Eles entrarão e possuirão a terra que com juramento prometi a seus pais lhes daria. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu bem. Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e escolheu a sua descendência depois deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto.
com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te fez em número como as estrelas do céu. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi! Hosana nas maiores alturas! E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi para ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes,
também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, era de temer ao povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas.